Bem-vindo ao Podcast Fronteira. A mensagem que vais ouvir foi pregada em nossa igreja na cidade do Porto, em Portugal. Nossa oração é para que sejas abençoado por essa palavra. E nós vamos ler Atos capítulo 2, versículos 1 a 8. Atos 2, versículos de 1 a 8. Que diz assim: chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus devotos a Deus, vindo de todas as nações do mundo. E ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos esses homens que estão falando? Então como os ouvimos? Cada um de nós em nossa própria língua materna. Amém. Amém. O dia do Senhor. O dia do Senhor é um dia profetizado muitas vezes ao longo do Antigo Testamento. O dia do Senhor é o dia do julgamento final. O dia do Senhor é o dia em que o Senhor libertou Israel dos seus inimigos. O dia do Senhor é o dia que o Senhor escolhe para agir e fazer uma grande obra. O dia do Senhor, como é o título da nossa mensagem nessa manhã, diz respeito à profecia do profeta Joel, em Joel capítulo 2, e nós vamos ler essa passagem aqui mais tarde na pregação dessa manhã. Mas nessa passagem, nessa profecia, Joel está profetizando ao povo de Israel. E Deus, usando o profeta Joel, declara que o povo se arrependesse, que o povo tornasse a adorar a Deus novamente. E que aí então Deus faria uma grande obra. E a profecia diz: naquele dia derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Meus filhos e minhas filhas profetizarão. Os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias. E a profecia continua e fala sobre coisas que Deus fará e já fez, inclusive no nosso dia hoje. Ao olharmos para trás, Deus já fez grandes sinais nos céus, na lua, no sol, na terra e no meio da história da civilização. O dia do Senhor, como foi o dia de Pentecostes, o dia que o Espírito Santo desceu sobre a igreja, sobre os seus discípulos, é um dia que nós temos que ter reverência, é um dia que nós temos que louvar a Deus, temos que ser gratos a Ele. Pentecostes fala sobre o nascimento da igreja. A grande questão que muitas vezes nós erramos ao pensar em Pentecostes é que o Pentecostes veio para os discípulos. Jesus disse àqueles discípulos: fiquem em Jerusalém. Vamos fazer uma rápida recapitulação. Essa matemática eu gosto muito e eu já vou dizer o porquê. Jesus morre na sexta-feira da Paixão, sexta-feira santa. Que dia Jesus ressuscita? No terceiro dia, no domingo. Sexta-feira, sábado, domingo. No terceiro dia ele ressuscita. Depois de ressuscitar, quantos dias Jesus fica na terra com os seus discípulos e aparecendo a mais de 500 pessoas? 40 dias. Jesus fica 40 dias com os seus discípulos, aparece a mais de 500, leva os seus discípulos a Galileia e ali ele passa aqueles 40 dias a ensiná-los. Jesus é assunto aos céus ao fim desses 40 dias. Quantos dias ficam os discípulos em Jerusalém até o dia de Pentecoste? Quantos dias é o Pentecoste após a Páscoa? Pentecoste. 50. Obrigado, Pentecoste. 50 dias. 50 menos 40, quantos dias os discípulos ficam sozinhos? 10 dias. Pastor, por que você gosta tanto dessa matemática e você sempre volta nessa matemática? Porque existe eu vou falar de lenda, tá? Existe uma lenda que o servo de Deus, o crente, o fiel, tem que ficar 40 dias em penitência até a Páscoa. Quem disse?
Onde é que isso está na Bíblia? 40 dias de quaresma antes da Páscoa. Em lugar nenhum. Em lugar nenhum nós encontramos a quaresma. Mas a Bíblia nos dá a matemática exata de quantos dias Jesus passou na terra após ser ressuscitado e quantos dias os discípulos ficaram sozinhos em Jerusalém, aguardando o que próprio Jesus disse, o presente de Deus, poder que viria do alto. Os 40 dias mais importantes da igreja são após a Páscoa. Os 50 dias mais importantes da igreja são após a Páscoa, entre Páscoa e Pentecostes, porque na Páscoa Jesus cumpre o seu chamado. Ele ressuscita. Ele na cruz ele conquistou. Ele pagou o preço. Quando ele ressuscita, ele conquista a morte. E a Bíblia declara que ele tem as chaves do inferno nas suas mãos. A morte não pôde prendê-lo. A morte não pôde vencê-lo. E aí então ele passa 40 dias a capacitar, a ensinar, a dizer aos seus discípulos, façam assim, façam dessa forma. Pastor, o que foi que Jesus ensinou aos seus discípulos? Vamos pensar no Novo Testamento. O Novo Testamento começa com 4 livros, chamados de Evangelhos. Desses 4, 3 são muito parecidos. Os livros sinóticos, que são, muito bom, Marcos e Lucas. João não é um livro sinótico, porque João trata do Evangelho, da história de Jesus, sob a perspectiva do próprio Jesus. João nos traz revelações que apenas o Espírito Santo pôde dá-lo. Marcos, Mateus e Lucas são testemunhas visuais do que Jesus fez, da história de Jesus. Após os 4 evangelhos, qual é o livro que nós temos logo após? Ih, ficou difícil. Abre o índice da sua Bíblia. Qual é o livro que nós temos logo após os 4 evangelhos? Alguém já me respondeu aqui. Atos. Por quê? Porque Jesus veio, os evangelhos são os atos de Jesus, e então nós temos os atos de quem? Dos apóstolos. Quem são os apóstolos? Os discípulos. Os discípulos. Apóstolo é aquele que Jesus chama. Jesus junta os seus discípulos e diz, a partir desse momento vocês serão apóstolos. Apóstolo é aquele que traz um novo ensino. Então nós temos os 11, porque Judas havia se matado após trair Jesus. É eleito um novo apóstolo. E após esses 12 apóstolos estarem reunidos, entra mais uma pessoa na história, que era um perseguidor, que se torna o maior dos apóstolos. Paulo. O maior autor do Novo Testamento. 13. Acaba aí. Pastor, mas Paulo não conviveu com Jesus. Verdade. Mas Paulo conta a sua própria história no livro de Atos, em que ele diz que o próprio Senhor Jesus aparece para ele e o chama para ser apóstolo. Tanto que Paulo se denomina o menor dos apóstolos, porque ele não passou 3 anos convivendo com Jesus. Ele se denomina o menor, mas nós sabemos que, na verdade, pela importância dos seus ensinamentos, ele é o maior. E após o livro de Atos, o que nós temos? Você não precisa me dizer todos os livros do Novo Testamento, mas o que nós temos após o livro de Atos? As cartas. O que são essas cartas? Os discípulos, agora apóstolos, escrevendo às igrejas, escrevendo a discípulos deles mesmos, tal como Paulo escreve a Timóteo, escreve a Tito. E o que são essas cartas? Qual é o conteúdo dessas cartas? Ensinamentos que Jesus deixou para os seus discípulos. 40 dias que Jesus passou ensinando. Deus é tão bom que nós temos cartas e mais cartas e mais cartas cheias desse ensinamento, que só poderia ter vindo do próprio Jesus, porque está na palavra de Deus. Qualquer livro que não esteja na palavra de Deus não é a palavra de Deus. Quantos livros tem a Bíblia? 66. Pastor, a minha Bíblia tem 72, joga fora, não presta para nada. Se você precisar de uma Bíblia com 66 livros, eu te dou uma Bíblia com 66 livros. Acima disso, é mentira do maligno. São os livros apócrifos, livros não inspirados por Deus. Ah, pastor, então a gente não leva em consideração como palavra de Deus? Não. São livros históricos. É tão importante quanto o livro de história que você leu na escola da Tieteteca. É isso. Serve para contar uma história. Palavra de Deus, 66 livros que estão na Bíblia. Como é que eu sei que são 66 livros? Porque 66 livros foram escolhidos no primeiro século pelos apóstolos, pelos seguidores de Jesus.
por aqueles que eram testemunhas oculares de Jesus e do que os apóstolos estavam a fazer. Acima disso, após isso, inserções, enxertos e o que quer que seja, não é palavra de Deus. Se você quiser saber mais sobre bibliologia, a gente pode conversar, mas não é o tema da nossa pregação nessa manhã. O Pentecoste é o nascimento da igreja. Só que o Pentecoste não foi para os crentes. O Pentecoste não foi para os discípulos. Os discípulos já estavam reunidos, juntos, em Jerusalém, aguardando o que Jesus disse que iria acontecer. Que viria um presente, viria poder do alto. Eles não sabiam como seria. Eles estavam obedecendo. Mas o dia de Pentecoste, por que aconteceu nesse dia? O Pentecoste passou a existir nesse dia? Não. Pentecoste era uma festa que acontecia em Jerusalém, em que as pessoas iam para Jerusalém para celebrar a colheita que Deus os havia dado. Israel fica no hemisfério norte. Então, Israel tem o mesmo clima, mais ou menos, daqui de Portugal. Maio, ou agora junho, normalmente cai em maio o Pentecoste. É o final da primavera, quase que início do verão. É quando a colheita termina de ser levantada para ser vendida, para ser processada, para ser enviada para outros lugares. É uma festa em que eles celebram a colheita que Deus deu. É uma festa de agradecimento. As pessoas, como a Bíblia mesmo diz, nós lemos isso. Havia em Jerusalém judeus devotos a Deus, vindos de todas as nações do mundo. Havia ali pessoas de todos os lugares do mundo. Você realmente acha que foi por acaso que o Espírito Santo veio sobre os discípulos no dia em que haviam judeus de todas as nações do mundo? E ouvindo-se o som, que som? Do Pentecoste que estava acontecendo dentro do cenáculo, onde estavam os 120 discípulos. Ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. É como se eu estivesse agora aqui a falar português, entrasse um russo e entendesse a minha pregação em russo. Entra um alemão, entende eu falar em alemão. Entra um chinês, eu estou a falar em chinês. E eu conheço histórias de pastores, amigos meus, que eu conheço há muitos anos. Um deles, inclusive, é pastor na Suíça. E foi para a Suíça sem falar uma palavra de alemão ou de francês. Pregava em português. E o Espírito Santo agia de tal forma que a igreja estava cheia de suíços que ouviam a pregação em alemão ou em francês. Eu conheço. Ninguém me contou. Eu conheço. Testemunho desse pastor a falar comigo. Saiu, por que pastor então ele não sabia falar alemão, não sabia falar francês? Porque, querido, ele saiu de um bairro muito pobre no interior do Rio de Janeiro. Não teve acesso à educação básica. Quiçá terminou o ensino médio. Mas Deus o chamou e ele, com coragem e muita fé, disse sim. Eu vou para um país que eu não conheço a língua, não conheço a cultura, não conheço ninguém. Deus está me chamando, vou eu e a minha casa. E eles estão ali fazendo a obra do Senhor. A mesma forma acontece aqui. Os discípulos não estavam falando para as pessoas do Evangelho, eles estavam orando em línguas. O que significa línguas estranhas, como a gente chama? Pastor, é a língua dos anjos? Pastor, línguas estranhas é a forma como Deus fala. Línguas estranhas são um dom, nós lemos isso hoje aqui no Bíblia Aberta. 1 Coríntios 12. O dom para falar em línguas estranhas é um dom do Espírito Santo. Só o Espírito Santo pode dar. Não nasce do coração do homem. Nenhum dom espiritual, seja línguas estranhas, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, poder para curar, profecia, nenhum dom nasce do coração do homem. Eu não posso escolher falar em línguas. Tem gente que imita. Eu não consigo sequer imitar. Mas, quando o Espírito Santo me toca, porque nasce no Espírito Santo, o Espírito Santo é quem traz o dom. Quando o Espírito Santo me toca e me leva a falar em línguas, preste atenção, Paulo escreve isso na carta aos Romanos. O profeta é superior ao Espírito. O Espírito é sujeito ao profeta. Se eu quiser falar em línguas com o toque do Espírito Santo, eu falo. Se eu não quiser, eu não falo. Falar em línguas não é ser possesso pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é muito educado. Jesus fala na carta de João no Apocalipse. Eis que estou à porta e bato. Jesus não arromba a porta. Jesus não dá um chute na porta. Ele precisa bater na porta?
Querido, a Bíblia nos mostra nos evangelhos que no domingo da ressurreição, ele passa pelas paredes do cenáculo onde os discípulos estavam. Ele passa pela parede, ele não precisa bater na porta. Mas ele é educado, ele é gentil. Ele mesmo fala isso sobre si. Aprendam comigo, pois sou gentil de coração. O Espírito Santo é educado. Ele respeita a nossa vontade. Se eu desejar dar espaço ao Espírito Santo para que então eu fale em línguas, eu falo. Não é possessão, porque o Espírito Santo não possui ninguém. Ai, não sei o que eu estava fazendo. Mentira. Mentira. Pastor, você sabe palavra por palavra o que você estava falando quando você estava orando em línguas estranhas? Não, porque a língua é estranha. Mas a Bíblia declara ainda em 1 Coríntios 12, que o Espírito Santo dá o dom da interpretação das línguas. O que isso significa? Uma pessoa está falando em línguas estranhas. Nancy está aqui, é testemunho. Nancy e Fernando estavam em Israel, no Monte Carmelo, junto comigo, em junho de 2013, quando Deus revelou a vontade dele de que era para mim e para a pastora Isabela irmos para os Estados Unidos. Pastor Álvaro, pastor Elaine, nós estávamos todos orando, uma presença de Deus poderosa, majestosa naquele lugar. Todos estávamos no chão, chorando. E o Espírito Santo usou a pastora Elaine para falar em línguas. Pastor Álvaro com a interpretação das línguas. E ali Deus falou para os anjos da igreja, para as únicas pessoas responsáveis por tomar essa decisão. É da minha vontade que o Tiago e a Isabela vão para os Estados Unidos. E Deus ainda falou mais. Vai o meu filho. Depois vai a Pamela, minha irmã. E vão ficar juntos. E depois um irá para o leste e o outro para o oeste. Na época a gente não entendeu. Na época a gente achou, Deus está me mandando para os Estados Unidos, depois vai a Pamela, e depois eu vou para a costa leste, ela vai para a Califórnia. Mal sabia eu que Deus ia me trazer para Portugal. E a Pamela ia ficar nos Estados Unidos. Leste e oeste. Deus cumpre a sua palavra. A minha interpretação humana, pessoal, eu, Tiago, até pela vontade do meu coração de estar próximo da minha irmã, vai ser de uma forma. Deus falou, não. Eu falei. Não coloque palavras na minha boca. Eu falei e Deus fez. A interpretação das línguas estranhas é o que o Espírito Santo dá. Língua estranha você não sabe, palavra por palavra. Se eu quiser, eu começo a pregar em inglês. Leandro já me viu pregar muito em inglês, pois fazia parte da nossa igreja em Orlando. Eu consigo pregar em espanhol. Pastor Johannes já prega em alemão todos os domingos, já pregou em português, prega em inglês, fala russo também, fala um pouco de francês. Falar um idioma você aprende, você pratica. A gente chega em Portugal, a gente pratica falar o português de Portugal, que é diferente, não tem o gerúndio, tem várias diferenças do português brasileiro. Agora, línguas estranhas vêm pelo Espírito Santo. Você está no controle do que você está fazendo. Eu posso estar orando por cura por uma pessoa. E eu começo a falar em línguas, mas eu continuo orando por cura. Pastor Tiago, o que você estava orando? Por cura. Você sabe palavra por palavra? Não. Mas eu sei o que eu estava orando. Faz sentido? Isso é o mover do Espírito Santo. Não começa do coração do homem. Os discípulos aqui não estavam ativamente pregando o Evangelho. Eles estavam orando. Mas o Espírito Santo fez com que aquela oração deles em línguas estranhas fossem, na verdade, para aquele momento, outros idiomas, para que todos ouvissem a oração deles. Acaso não são galileus todos esses homens que estão falando? Então, como os ouvimos, cada um de nós, em nossa própria língua materna? Todos os que estavam ali presenciaram o avivamento. Todos os que ali estavam presenciaram o avivamento. E ficaram atônitos. Nós vimos isso semana passada, quando estávamos na segunda parte da nossa mensagem da restauração completa. Você pode ouvir no podcast. E o Jairo vai até Jesus, pede para ele curar a sua filha. A sua filha morre no meio do caminho. Jesus chega, ergue aquela menina, ressuscita aquela menina. E Jairo, recebendo o que havia pedido de Deus, a Bíblia declara, ficou atônito. A gente não entende o que Deus faz. Não busque entender o que Deus está fazendo. Não busque entender o que Deus está a fazer nesse exato momento. Pastor, eu sinto um toque no meu coração e eu só quero chorar. Então chora. Eu sinto um fogo dentro de mim, é uma sensação, eu não sei explicar. Não precisa. O que Deus faz nós não conseguimos explicar. João, discípulo amado de Jesus,
já exilado na ilha de Patmos, no fim da sua vida, ao descrever o céu, ele descreve de uma forma humana, ruas de ouro. Querido, não é ouro, é a forma como ele consegue descrever a visão que Deus está a dar. Você lê Apocalipse, desde o primeiro capítulo. São linguagens figuradas todas as vezes que Deus está a revelar a sua glória para João. Porque nós não conseguimos colocar em palavras. A gente discorda de cor. Você pode olhar para a sinalização do Fronteira e algumas pessoas vão dizer, é azul. Outras vão dizer, não, é verde. Outras vão falar azul Tiffany. A gente não consegue chegar num consenso sobre cor. Quiçá sobre coisas espirituais gloriosas que Deus nos revela. A gente coloca nas nossas próprias palavras. Até por isso é fundamental a Bíblia. Porque é Deus colocando nas palavras perfeitas, da forma como eu preciso ouvir, para que eu possa entender. Todos que estavam ali, presenciaram o avivamento, estavam atônitos. Como assim esses galileus estão a falar nos nossos próprios idiomas? Então Pedro levantou-se com os 11 e em alta voz dirigiu-se à multidão. Por que a Bíblia me diz isso? Por que Pedro levantou-se? Quando eu estou de pé, eu não preciso me levantar. Os discípulos estavam prostrados na presença de Deus. Os discípulos estavam tomados, totalmente prostrados na presença do Senhor, certamente chorando, certamente vivendo ali um momento íntimo, poderoso na presença do Espírito Santo que havia sido derramado sobre eles. E eles entendem o que estava acontecendo ao redor, a multidão atônita sem entender. Eles se chamam e se erguem, se levantam e se dirigem à multidão. Em momento algum, Jesus falou para eles, aguardem 10 dias e vocês vão pregar para milhares. Não. Atos capítulo 1 nos mostra o que Jesus disse para os discípulos. O que Jesus disse foi, aguardem o presente do Pai. Aguardem o poder do alto. É isso. Ponto final. Mas a mesma missão dada aos discípulos é a missão dada a cada um de nós. Mateus capítulo 28, o último capítulo do livro de Mateus, Jesus nos deixa a grande comissão. Ide pelo mundo e pregai o evangelho a toda a criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os tudo o que eu vos ensinei. Fazer discípulos. Essa é a missão que nos foi dada. Quando os discípulos, os apóstolos entendem o que está acontecendo do lado de fora do cenáculo, Pedro levantou-se junto com os 11 em alta voz e dirigiu-se à multidão. Em nome de Jesus, hoje, domingo de Pentecoste, decide levantar-te e fazer o que Deus quer de ti. Porque eu não consigo expressar isso o suficiente. Eu ainda compartilhei isso ontem nas minhas redes sociais. Uma postagem de uma pessoa que eu sigo, que nem pastor é, mas é um crente de Texas. E ele escreveu, me incomoda a quantidade de cristãos muito confortáveis. Me incomoda. E realmente me incomoda. Me incomoda ver crente confortável. Pior ainda, me incomoda ver crente cabisbaixo, triste, insatisfeito, reclamão. Me incomoda. Me incomoda muito. Porque quando eu leio o livro de Atos, a Bíblia declara que os discípulos eram perseguidos por chibatadas que eles recebiam, chicotadas que eles recebiam, e eram presos. E eles celebravam poder sofrer pelo nome de Jesus. Vamos ser sinceros. Se o Espírito Santo perguntasse aqui hoje pela manhã, quantos querem sofrer pelo meu nome? Você levantaria a sua mão? Quantos sofreriam pelo meu nome com alegria, como Paulo escreve? Aprendi a viver contente em todas as circunstâncias. Paulo escreve, fui apedrejado a ponto de morte, fui náufrago, passei fome, mas aprendi a viver contente. Quantos de nós? A gente reclama, a pessoa não falou comigo, pisaram no meu pé, eu não gosto dessa música, não sei o quê, não sei o quê. O que Deus quer de ti? É mimimi?
Jesus morreu na cruz do Calvário para que eu passasse a minha vida inteira de mimimi? Nós temos que declarar a todos a verdade. Pedro, juntamente com os 11, prega aquela multidão. E a Bíblia declara que naquele dia, quem sabe o número de pessoas que se converteu, que aceitou as boas novas do Evangelho? Primeira pregação de Pedro. 3.000, muito bom, Nancy. Pedro prega e 3.000 pessoas aceitam a verdade do Evangelho. 3.000, uma pessoa só pregando. 3.000 pessoas. 2 dias depois, Pedro prega novamente. E um número ainda maior, quem sabe quantos? 5.000 pessoas aceitam a verdade do Evangelho. Aqueles mesmos judeus de todas as nações do mundo que ali estavam, voltam agora para suas nações, convertidos, transformados, com o Espírito Santo queimando dentro deles. Pedro, nesse domingo, prega 6 verdades fundamentais. A primeira, Jesus é Senhor, crucificado e ressuscitado. Jesus é Senhor, é fundamental que nós todos entendamos. Jesus é como Deus, Jesus é Deus. Ele foi crucificado pelos nossos pecados e foi ressuscitado pelo Espírito Santo, como a Bíblia declara. O mesmo poder que ressuscitou Jesus habita em nós. Fala para a pessoa que está do seu lado, habita em você. O mesmo poder que ressuscitou Jesus habita em nós. Jesus é Senhor, crucificado, ressuscitado. E por que Ele foi crucificado e ressuscitado? Verdade número 2, Ele está à direita do Pai e tem autoridade para salvar. Por que a salvação é apenas no nome de Jesus? Porque só Ele venceu a morte. Pastor, por que eu não posso ser salvo no nome de Maria? Porque Maria morreu. Maria foi uma mulher. Maria, ela foi virtuosa entre as mulheres. Deus a escolheu para dar a luz ao menino, ao Deus encarnado Jesus. Mas não jamais diga que Maria é mãe de Deus, porque Deus existe desde sempre, Jesus existe desde sempre. Ela deu a luz a um menino, é o que a Bíblia mesmo diz. O menino nos nasceu. Ela deu a luz a uma criança. Ela foi escolhida para dar luz e criar aquele menino, cuidar daquele menino. Ela foi muito virtuosa, foi uma mulher muito abençoada, mas foi uma mulher. A Bíblia declara que Jesus teve irmãos e irmãs. Então esquece esse papo de Virgem Maria, pelo amor de Deus, porque ninguém dá luz a meninos e meninas sendo virgem. Por que eu não posso ser salvo no nome do santo, não sei das quantas? Porque não venceu a morte. O único que venceu a morte foi Jesus Cristo. O único que foi ao inferno, tomou as chaves do inferno e reina estando à direita do Pai é Jesus. Só Ele tem autoridade para salvar. Só o seu sangue pode nos cobrir. A minha dívida só pode ser paga se Jesus assim disser, está pago. Para isso, eu preciso escolher a Jesus, recebê-lo. Terceira verdade fundamental que Paulo prega em Atos 2, versículos 36 e 38. Precisamos receber a Cristo, arrependermos dos nossos pecados e sermos batizados em nome de Jesus. É necessário, número 1, receber a Jesus Cristo. Receber a Jesus Cristo implica em arrependimento. O que é arrependimento? Pedir perdão, muito bom. O que mais? Mudança. Mudança. Arrependimento é transformação. Não adianta você pedir perdão e fazer de novo. Não adianta você pedir perdão e fazer de novo. Quem aqui tem irmão ou tem irmã ou primo, já brigou em família, sabe como é que é? Você briga com seu primo, você briga com seu irmão ou com a sua irmã, aí vem os pais e fala, pede desculpa, desculpa, pede desculpa, desculpa. Agora se abraça. Dá 20 minutos, está brigando de novo. Arrependimento não é isso. Arrependimento é transformação. Arrepender, uma história muito conhecida de Jesus. Uma mulher foi pega em adultério. Os homens pegam aquela mulher, trazem a presença de Jesus para testá-lo. Jesus está ajoelhado escrevendo na areia. Jesus, o que faremos com essa mulher que foi pega em adultério? É interessante que só leva a mulher, né? Ela estava em adultério sozinha, não tinha um homem junto com ela. Ninguém pegou o homem, só leva a mulher. Jesus, o que faremos com essa mulher? Jesus fala, escrevendo na areia. Quem não tem pecado, que atire a primeira pedra.
e continua a desenhar, escrever na areia. As pessoas falam, o que Jesus estava escrevendo? Jesus estava escrevendo o pecado daquelas pessoas. Querido, Jesus podia estar desenhando. Jesus está fazendo um smiley face, não interessa. O que interessa são as suas palavras. Quem nunca pecou, que atire a primeira pedra. A Bíblia declara que lentamente cada um daqueles homens foi deixando a sua pedra e foi embora. Ao ponto em que Jesus fica ali naquele local e a mulher pergunta, obrigado, o que eu faço agora? E Jesus disse, vá e não peques mais. Arrependimento. Pastor, quem era aquela mulher? A gente não sabe. Era Maria Madalena? Não. A gente não sabe. A Bíblia não dá o nome. O que importa não é o nome. O que importa é o que Deus fez. O que importa é a decisão dela. É como eu preciso aprender. Arrependimento é transformação. E aí vem o batismo. Pastor, batismo é fundamental para a salvação? Não. Uma pessoa que aceita Jesus, como nós temos o exemplo do ladrão na cruz, aceita Jesus ao ponto da morte. Pastor Elane até brinca que essa pessoa está pegando o expresso do céu. Aceitou Jesus, morreu e foi para o céu. Agora, se não é o seu caso, e graças a Deus não é o caso de nenhum de nós aqui, o batismo é necessário para a nossa vida com Deus. Se batizar é declarar publicamente, eu creio no Senhor Jesus, a minha vida pertence a Jesus. Isso implica salvação? Não, mas implica em testemunho, implica em recompensa da parte de Deus. Batismo é fundamental. Você quer viver mais de Deus? Batize-se, decida. Existem muitas histórias, e dos meus pais eu não tenho essa história, mas dos meus sogros eu tenho essa história. Meus sogros namoravam já há bastante tempo, porque se conheceram muito novos. E minha sogra sempre disse, chegou uma hora que ela falou, Carlinhos, ou a gente casa, ou você me larga. Porque já deu a hora. A gente precisa tomar um passo, a gente precisa viver coisas maiores. E casaram, estão casados até hoje. O batismo é a mesma coisa. Pergunta para qualquer jovem, você quer namorar para sempre? Não, eu quero ter uma família, eu quero casar, eu quero ter uma vida. Por que o crente quer viver sem batizar? O que você ganha sem se batizar quando a Bíblia diz? Pedro prega no dia de Pentecostes, receba, se arrependa e batize-se. Batismo nas águas, batismo de arrependimento, batismo de transformação. Verdade fundamental número 4, que Pedro prega no dia de Pentecostes, o revestimento de poder é para os filhos de Deus. Espírito Santo. Quando eu aceito a Jesus, quando eu recebo a Jesus Cristo, a Bíblia declara que Ele mora no meu coração. Quem vem morar no nosso coração é o Espírito Santo. O Espírito Santo habita dentro de cada um aqui que um dia aceitou a Jesus. Nós temos o Espírito Santo dentro de nós. E a Bíblia declara, quem conhece a mente do homem e conhece o coração de Deus, senão o Espírito Santo. O Espírito Santo é uma conexão direta que nós temos com o Pai. Sabe o bebê que está sendo gestado dentro da barriga da mãe e precisa de um cordão umbilical? Por isso que todos nós temos umbigo. Adão provavelmente não tinha, se você quer saber a minha opinião. Não é Bíblia, é a minha opinião pessoal. Nós precisamos, quando estamos ainda sendo gerados, daquele cordão umbilical para termos alimento, oxigênio, para sobrevivermos, para nos desenvolvermos. Da mesma forma o Espírito Santo na vida do crente. Sem o Espírito Santo é impossível. É impossível. Porque a Bíblia declara que o mundo jaz no maligno. O mundo que nós conhecemos, ele pertence a Satanás. Eu vou falar mais uma vez de uma outra forma que a Bíblia coloca. Satanás é o príncipe deste tempo. É o príncipe deste mundo. Satanás, com todos os poderes que Deus concede aos seus anjos, porque Satanás é um anjo caído, que se... qual é a palavra? Que se revoltou contra Deus. Com todos os poderes que um anjo tem, que nós como humanos não temos, ele reina sobre o mundo. Você certamente já ouviu falar, quem é do Rio de Janeiro, no carnaval o prefeito foi e fez uma oferta à entidade não sei das quantas para que não chovesse. Não precisa nem ir muito longe. Você abre o seu Disney Plus, tem uma série chamada Moon Knight, acho que é o Cavaleiro da Lua, que é uma série que fala apenas de pessoas que incorporam entidades egípcias. Possessão maligna.
E eles falam sobre a experiência deles em receber os Espíritos. Em um determinado momento daquela série, eu parei de assistir, porque depois desse episódio eu falei, não, chega, não me acrescenta em nada, larguei isso de lado. Em que um herói, entre aspas, fala com o outro, você já recebeu isso antes? Em inglês eles chamam de avatar, em português eles chamam de ser cavalo. Você certamente já ouviu essa expressão. Você já foi cavalo antes? E um vira para o outro e fala, eu já. No início é estranho, porque parece que tem duas pessoas dentro do seu corpo, mas depois você se acostuma. Possessão maligna. É tão real que a mídia hoje coloca como se fosse algo para as crianças assistirem. E os seus filhos estão assistindo. E os seus amigos estão assistindo, achando que é normal. Num determinado momento dessa série, o espírito, não sei das quantas, começa a agir contra aquela pessoa. E um outro fala para ele só pode fazer figuração. Ele só pode fazer o que você deixa ele fazer. E eu fiquei olhando para aquilo e falei, gente, verdades espirituais sendo dadas através de uma série da Disney Plus. As pessoas ensinando o caminho do mal, ensinando o caminho das trevas. O que Pedro fala, o que Pedro explica e prega é o revestimento de poder. Nós temos o Espírito Santo dentro de nós. O crente não pode ser tocado por Satanás ou qualquer um dos seus demônios. Nós temos o revestimento do sangue de Jesus. A gente estava até a conversar esses dias com alguns amigos nossos aqui da igreja, que comentaram com a gente foi numa igreja e estava tendo culto de libertação. Falei, querido, no Fronteira todo culto é culto de libertação. Só que a gente não faz o show, a gente não precisa do espetáculo. O que Jesus fala? Sai. É simples. Na presença de Jesus, na presença do Espírito Santo, neste local, a libertação. Tantas pessoas já passaram por aqui e foram libertas e foram restauradas. Teve inclusive uma pessoa que ainda falou para o pastor Elaine aqui semanas atrás. Pastor orou, né? Fez o meu descarrego hoje. A pessoa percebeu e entendeu que aqui não fica, que aqui tem que sair, porque Jesus está neste lugar, porque o Espírito Santo de Deus está neste lugar. E aí o Espírito Santo que habita em nós, que nos faz essa conexão direta ao Pai, agora não apenas dentro de nós, mas nos reveste de poder. E este revestimento de poder é para todos os filhos de Deus. Não é para alguns, é para todos. Só que nós precisamos buscar e desejar e pedir. Porque são dons espirituais, significa que são dons para o serviço do Senhor. Pastor, eu gostaria muito de ter uma palavra profética. Para quê? Para aparecer? Você quer dar profecia para... as pessoas vão saber que eu sou profeta. É para isso? Então esquece. Você nunca vai receber. Você nunca vai ter. Deus nunca vai te dar esse dom. Agora, certa vez, eu estava com um pastor até americano. Eu era adolescente. Eu estava de tradutor dele num determinado momento. E Deus usava aquele pastor com curas. E eu vi curas incríveis que Deus fez através daquele homem. Eu já compartilhei aqui uma pessoa que chegou de cadeira de rodas, com uma perna amputada no joelho, a outra perna inteira. Eu vi a perna daquela pessoa crescer, gerar-se canela, pé, e aquela pessoa sair andando daquele local. Eu vi, ninguém me contou, eu vi. E eu fui falar com aquele pastor já para me despedir dele. Pastor, glória a Deus pela sua vida, grandes coisas o Senhor fez. Ele olhou para mim e falou, você quer? Eu falei, eu quero o quê? Quer o dom de cura? Eu falei, se for da vontade de Deus, ele, resposta certa, vem cá que eu vou orar por você. E eu tenho diversos testemunhos de cura que Deus fez, não porque o Tiago orou, mas porque Deus quis usar o Tiago para curar alguém. Como já fez aqui na igreja. Já fez aqui no nosso meio. Nancy, não é verdade? Nancy já compartilhou o testemunho dela. Anos com o braço ruim, com o ombro sem conseguir mexer. E agora, Nancy estava aqui, eu não conseguia fazer isso. E todo mundo ficou olhando, mas se você não conseguia, agora eu consigo. Por quê? Porque Deus operou. Porque Deus fez. Nós temos histórias na nossa igreja de West Palm Beach de pessoas que não conseguiam correr, não conseguiam pular, e hoje fazem todo tipo de exercício físico, até porque Deus curou, e quando Deus faz é de forma perfeita, completa. O revestimento de poder, os dons do Espírito Santo, batismo com o Espírito Santo, é para os filhos de Deus. Primeiro a gente aceita, a gente se arrepende, a gente se batiza, e aí Deus vem e confirma a sua vontade nas nossas vidas. Verdade fundamental número 5, o crente deve
se santificar. O crente deve se santificar. O que é ser santo? Definição da palavra santo é separado. Separado, presta atenção, o Evangelho não traz divisão. O Evangelho traz separação. Qual é a diferença? O que divide são mentiras. O mundo hoje é um mundo dividido. Você ou é a direita ou você é a esquerda. Você ou é pró letras e letras e letras e letras, ou você é contra. Ou você apoia ou você é hater. O mundo é um mundo dividido. O mundo é um mundo que divide pela cor da pele, divide por classe social, divide pelo que você pode comprar, pelo que você pode vestir. Em alguns lugares você não entra se você não estiver vestido de uma fórmula X, Y, Z. O mundo divide. O Evangelho trouxe separação. Eu não quero ser como o lixo desse mundo. Eu quero ser como Jesus. Eu vou me separar. Pastor, significa que eu tenho que deixar de ter amigos no mundo? Eu vou mudar essa pergunta. Se você convive com uma pessoa que os seus assuntos não têm nada a ver um com o outro, vocês não têm mais assunto em comum, você não concorda com as atitudes dele, nem ele concorda com as suas, que tipo de amizade é essa? Não é uma questão de proibição, a Bíblia não proíbe que você seja amigos, ou que você tenha amigo no mundo. Mas a vida com Deus vai te levar a caminhar com quem quer ir para o céu junto contigo. É simples. O meu melhor amigo de quando eu era adolescente foi no meu casamento. Já cansei de contar o testemunho aqui. Nós nos conhecemos com 6 anos de idade, aprendemos a tocar violão junto, jogamos basquete junto, jogamos tênis junto. Fizemos curso de inglês junto, tanta coisa. Viajamos junto para os Estados Unidos, fizemos um pedaço da nossa high school nos Estados Unidos junto. Fizemos tanta coisa junto. Num determinado momento da vida dele, ele decidiu: Tiago, eu não quero a igreja, eu não quero Jesus, eu quero ir para a roda de pagode, eu quero fumar, eu quero beber, eu quero pegar geral. Eu falei: Pedro, então a gente não tem mais como ser amigo. Porque eu não concordo com nada que você está fazendo. Você não concorda com nada que eu estou fazendo. Eu vou sempre te amar, eu vou sempre orar por você. Mas a gente não tem assunto. A gente não tem convivência. Os lugares que você está não são os lugares que eu vou estar. E os lugares que eu vou estar, você não vai querer ir. Como é que a gente é amigo? Não tem como. Não foi uma separação abrupta. Não posso ser teu amigo porque meu pastor me proíbe. Não posso ser teu amigo porque a minha religião não permite. Foi uma escolha que eu tomei e uma escolha que ele tomou. Eu o amo? Amo. Oro por ele até hoje. Hoje ainda oro pela filhinha dele, porque ele casou e teve uma filhinha. Eu oro para que Deus alcance essa menina. Porque senão ela nunca vai ouvir o Evangelho. Por causa da família que ela é, dos pais que ela tem. Eu oro para que Deus traga alguém na vida daquela criança, para que ela ouça falar de Jesus. Eu oro por salvação sobre aquela casa todos os dias. Eu sou amigo, porque amigo é quem ora por você. Eu sou amigo. Eu tenho certeza que sim. E eu sei que quando eu sou amigo, eu sou muito bom amigo. Agora, não dá para conviver. O crente deve se santificar. Pega uma roupa branquinha que você acabou de comprar. A Dila hoje está toda de branco. Dila, pega uma meia vermelha e lava junto na máquina. Como é que vai sair essa roupa branquinha dela? Toda rosa. Acabou a roupa. Da mesma forma, o crente, a Bíblia declara que nós somos sem mácula, sem mancha. Vai pegar algo branquinho e arrastar no chão, arrastar na sujeira, mergulhar na lama. Não tem como ficar branco. Eu preciso encerrar, mas eu preciso de 2 pessoas para me ajudarem aqui, para trazer um exemplo. Veio o Fernando e veio o Leandro. Então vamos lá. Leandro, vem cá. Você vai subir em cima dessa cadeira. É. Sobe aqui. Não precisa não, pode subir, depois a gente limpa. Não, mal, Leandro, é levinho. Meu peso é o mesmo, sentado ou em pé. Então vamos lá, o Leandro está aqui em cima. Fernandão, dá a mão pro Leandro. Leandro, tenta puxar teu pai para cima da cadeira. Não, em cima da cadeira, você não pode descer. Tenta puxar para cima. Não, você não precisa nem resistir. Tenta puxar teu pai para cima, eu quero ver. Esquece. Fernando, agora a gente vai inverter. Puxa o Leandro para baixo. Opa, aí é mais fácil. Caiu. É muito mais fácil puxar para baixo do que puxar para cima. Você quer ter amigos no mundo? Prepare-se para ser puxado para baixo.
Sabedoria popular não é Bíblia. Para baixo, todo santo, o quê? Ajuda. Para baixo você não precisa de santo nenhum, querido. Para baixo é só cai, a gravidade já faz esse favor para você. Agora vai puxar para cima. Vai trazer alguém para a igreja. É fácil trazer para a igreja? É difícil demais. É difícil demais trazer alguém para a igreja. Porque o crente precisa se santificar. O mundo não quer santificação. Por que o crente precisa santificar? Porque Jesus Cristo voltará para reinar e restaurar a criação da forma como o Pai quis. Jesus Cristo voltará não para levar a sua igreja. Para levar a sua igreja ele só vai chamar. Vem. E a Bíblia declara que no piscar de olhos, todos os crentes vão desaparecer. Estava até conversando isso ontem com uma família aqui da igreja. Que os filmes já vêm preparando a humanidade para o arrebatamento. Quantos filmes de Alien não existem que a pessoa é raptada, ela desaparece, abduzida? O último grande blockbuster que bateu todos os recordes de bilheteria no mundo. Avengers. Um deus, que é o Thanos, louco, porque ele é chamado de Deus louco no filme, com um estalar de dedos, desaparece metade da população. E o filme chama aquilo do arrebatamento. Em inglês, the rapture, igual a como a Bíblia chama. Por que, pastor, esses filmes estão acontecendo dessa forma? Para quando acontecer, as pessoas pensarem, já vi isso, já li sobre isso, já ouvi falar disso que ia acontecer. Ninguém vai pensar na Bíblia. Jesus chamou a sua igreja para reinar com ele na glória. O mundo jaz no maligno. Esse mundo é um mundo de mentiras. Esse mundo é um mundo de decepções, frustrações e choro. Tanto que Deus declara em Apocalipse, no novo tempo que o Senhor fará, não haverá nem choro, nem lágrima, nem dor. Só Deus pode fazer dessa forma. Quando Jesus vier reinar e restaurar a criação. Pastor, está falando de escatologia? Querido, estou falando de verdade do Evangelho que Pedro prega no domingo do Pentecoste. Você não precisa ser teólogo, você precisa apenas ler o que Pedro prega, capítulos 2 e 3 de Atos. A verdade é inegável. Nós estamos a viver os últimos dias. Para encerrar, eu já disse aqui hoje que o Pentecoste não foi para os crentes apenas. O Pentecoste foi para os que estavam a ouvir? Sim, mas com certeza foi para a igreja. Com certeza o Pentecoste fala muito a mim e a você nessa manhã. Porque Deus tem poder para dar aos que são seus. Não apenas poder, mas Deus tem pressa para agir nas nossas vidas e nos usar para alcançar a outros. Deus tem o céu para os que são seus. Em nome de Jesus, nessa manhã, que nós venhamos a nos decidir. Decisão. Pentecoste fala de decisão. No domingo da ressurreição, os discípulos estavam todos reunidos, menos um. Teve um discípulo que não viu Jesus, que depois até duvidou que Jesus era ressurreto. Quem é? Tomé. No domingo, Jesus visita os seus discípulos que estavam todos reunidos. Tomé não estava. E depois Tomé chega no local que os discípulos estavam, eles falam, nós vimos Jesus, Ele ressuscitou, Ele está vivo. E certamente aquela euforia, aquela alegria, atônitos ainda, chorando. E o Tomé fala, não acredito. Tomé chamou todos os apóstolos de mentirosos. Maria, todo mundo estava ali, chamou 120 crentes de mentirosos. Não acredito em nenhum de vocês. Por quê? Porque eu não vi. Apenas quando eu tocar nas suas feridas, quando eu sentir o furo do lado do seu corpo, é que eu crerei que ele está vivo. Uma semana depois apenas Jesus aparece para Tomé. Tomé, está aqui. Quer tocar? Toca no furo. Que não foi aqui, foi aqui. Toca no furo dos meus pulsos. Quer sentir o meu lado? Toca, pode tocar. Sou eu. Porque Jesus é bom. Ele ainda aparece para Tomé uma semana depois. E se ele não quisesse? Se fosse apenas para quem estava lá? Uma vez nós estávamos em Atlanta, numa conferência do Passion. E o pastor que ali estava a pregar, eu vou contar a história para encerrar.
ele estava compartilhando o testemunho de um radialista muito famoso nos Estados Unidos. Tinha um programa ouvido por milhões de pessoas. E naquele dia, aquele radialista encerra o programa dele falando sobre Jesus. Pregou que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E todo aquele que crê no Senhor Jesus não irá para o inferno, não morrerá, mas conhecerá a Deus e irá para o céu. E ele fala, eu estou dizendo isso aqui porque eu sei que Deus tem pressa. E talvez eu nunca tenha outra oportunidade de falar disso hoje. Então, se um dia você souber que eu morri, pode ter certeza que eu fui para o céu. Aquele cara era um motoqueiro. Naquele mesmo dia, em Atlanta, na Geórgia, ele saiu do estúdio, subiu na sua moto, que ele fez todos os outros dias por não sei tantos anos, foi para casa. No meio do caminho, desequilibrou, caiu numa highway e morreu. A última mensagem dele foi, se um dia você souber que eu morri, você pode ter certeza que eu fui para o céu. Tomé teve a oportunidade de ver a Jesus uma semana depois. Hoje nos é dada uma oportunidade de decidirmos. De tal como Pedro fez com os 12, com os 11, de levantar-se. Hoje, Deus quer fazer grandes coisas no nosso meio. Hoje é chegado o dia do Senhor. Nós precisamos nos levantar. Saiba mais sobre nós. Visita nosso site fronteira.church ou descarrega nossa app Fronteira. Que Deus te abençoe.